Você já parou para pensar o quanto nós somos influenciados nessa vida? Esses dias eu parei num posto de gasolina para abastecer o meu carro e foi uma história bem interessante porque eu parei para abastecer e pedi o frentista para completar o tanque para mim de gasolina. E ele colocou a bomba para completar ali dentro do tanque, começou a abastecer e me perguntou se eu queria que desse uma conferida no motor, na água e no óleo, enfim. Ele abriu a tampa do motor, de repente ele conferiu o óleo, viu que o óleo estava ok, conferiu a água, aí ele chegou próximo de mim na porta do carro e começou a me dizer se eu conhecia um aditivo específico para o radiador. De repente ele começou a me falar sobre as vantagens do aditivo, que era muito importante o aditivo no motor, no radiador, o papel dele. Começou a me explicar todo aquele cenário, começou a dar um curso para mim ali sobre o papel do aditivo no radiador. De repente ele começou a me oferecer produtos e eu dei por mim que se eu continuasse ouvindo ele daqui a pouco ia mandar eu trocar os pneus do carro, ia mandar eu trocar o limpador, trocar o tapete, eu ia trocar as lanternas do carro, ele ia trocar o meu carro ali naquele posto de gasolina. E eu percebi o quanto aquele frentista estava me influenciando com o seu conhecimento, com os seus argumentos naquele momento. Mas isso acontece não é só num posto de gasolina, isso acontece em todos os lugares. Um outro episódio, nesse final de ano eu ganhei um presente, uma blusa, e eu fui trocar essa blusa numa loja. O tamanho não ficou legal e eu fui trocar a blusa, e aí quando eu cheguei para trocar, a pessoa me perguntou se eu queria ver outras opções de cores, o vendedor. Eu falei que podia me mostrar 2 ou 3 opções ali com uma variação, e eu comecei a experimentar ali outras opções de blusa. Enquanto eu estou experimentando a blusa, primeiro vale a pena ressaltar o tipo de atendimento desse vendedor. Quando eu cheguei, ele me ofereceu um café, me ofereceu uma água, e aí enquanto eu estava ali no provador trocando a blusa, ele falou: olha, eu vi que você provou essa blusa, eu trouxe essa calça, parece que ele leu o meu pensamento. Ele falou: trouxe essa calça de alfaiataria para você experimentar. Eu falei: nossa, que legal, deixa eu olhar essa calça. E aí ele colocou: não, experimenta a calça aí, enquanto você experimenta eu vou pegar um sapato para você. Eu falei: gente, um sapato, eu vim só trocar a blusa. E de repente aquele vendedor me apresentou um sapato que quase eu paguei R$ 500 num sapato. Eu só não paguei porque eu não tinha condição de comprar, mas ele foi me influenciando de tal forma e foi me mostrando os produtos de tal forma, e eu coloquei o sapato e ele falou: olha, esse sapato, você usa uma meia invisível junto desse sapato, e me deu a meia para calçar. E eu comecei a perceber que eu falei: se eu tivesse dinheiro, eu perdia todo ele nessa loja. Mas eu acabei trocando a minha blusa e saí e percebi naquele momento que eu estava sendo influenciado. Isso acontece em todos os lugares. Eu, por exemplo, quando vejo alguém que é uma autoridade na minha área, por exemplo, profissional, eu vejo alguém que tem uma autoridade, um conhecimento na área, e a pessoa indica um livro, por exemplo, ela fala: olha, esse livro é muito interessante porque ele me ensinou sobre isso, foi importante na minha caminhada. Eu imediatamente já abro uma janela lá no navegador, no computador, e já faço uma pesquisa lá na Amazon lá sobre aquele livro, e vou logo no Google pesquisar para saber sobre o livro, e muitas vezes acabo comprando os livros. Então, a reflexão que eu quero fazer com você neste momento é o quanto você tem sido influenciado pelas pessoas e até mesmo pelas coisas nessa vida. E eu digo as coisas porque nós temos algumas coisas importantes. As redes sociais, as mídias sociais, são plataformas como, não preciso citar nomes, mas Instagram, Facebook, YouTube e o próprio Google, são plataformas que elas conseguem mudar o nosso comportamento, os nossos padrões, até mesmo padrões estéticos. As mídias sociais conseguem ter uma ação específica sobre as nossas vidas. Na publicidade, existem diversos meios, como por exemplo a televisão, o rádio e a própria internet, que exerce uma influência nas nossas escolhas de consumo. Então a televisão consegue influenciar qual tipo de roupa, carro, comida, o que você vai adquirir. Quando nós pensamos na educação, desde a nossa fase de infância até a nossa fase adulta, somos moldados pelos valores e conhecimentos e habilidades que o professor que está ali na frente transmite para cada um de nós. Isso acontece também na nossa cultura familiar, isso acontece no meio dos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Mas a pergunta é: e nós? O quanto nós temos influenciado as pessoas? Bom, se você não me conhece,
Meu nome é Daniel, muito prazer, sou o pastor Daniel e este é o canal Muito de Cristo. E eu gostaria muito, se você pudesse apresentar para mim, dizer o seu nome, me falar qual que é a cidade, onde você está, para que eu possa te conhecer. Vai ser um prazer e eu gostaria muito de saber sobre a sua localização e quem é você. Essa mensagem, nesse momento, esse compartilhamento para falar de influência, é um desejo que eu tenho neste momento de trazer uma reflexão para você que foi algo que Deus ministrou ao meu coração, e aí eu quero fazer uma ponte agora sobre uma história bíblica, e eu quero fazer uma reflexão sobre aquilo que Deus ministrou ao meu coração, aquilo que Deus tem me ensinado, e aquilo que eu tenho transmitido, por exemplo, para minha filha. Eu tenho uma filha mais velha, eu transmito isso para ela, para minha filha mais velha. A mais nova ainda é muito pequena, né? Mas a mais velha eu já consigo ensinar sobre essa importância de não ser influenciado ou filtrar aquilo que nos influencia e influenciar ao invés de ser influenciado, né, nessa vida. E aí eu quero fazer essa reflexão junto com você. Nesse momento eu queria te fazer um pedido muito especial. Se essa mensagem tocar o seu coração, queria que você considerasse aí a possibilidade de você se inscrever nesse canal para que você possa receber aí mais rapidamente essas mensagens que eu estou compartilhando. Se essa mensagem falar no seu coração, gostaria que você clicasse aí no botão para curtir essa mensagem, que você compartilhasse ela com alguém que você conhece, para que outras pessoas sejam abençoados, assim como eu fui e assim como eu espero que você seja também neste momento. Eu sempre gosto de dizer que antes de compartilhar essa mensagem, eu estou com a minha Bíblia aqui, quero ler com você já um texto, mas Deus primeiro falou no meu coração. Então eu quero ser aqui apenas um instrumento para que Ele possa, de alguma forma, falar também no seu coração. E mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isso, toda honra e toda glória, ela é e sempre será de Deus, é sempre dele. Eu só estou aqui como um instrumento. Se não fosse pela graça e pela bondade do nosso Deus, eu nem aqui estaria. Mas eu quero ler o texto de Gênesis. Está no nosso primeiro livro da Bíblia, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. E eu quero ler no texto do livro de Gênesis, no capítulo 30, verso 25 ao verso 27. Eu vou tentar ser bem objetivo, apesar de que eu gosto muito de falar, mas eu vou tentar ser objetivo para que eu não prenda muito o seu tempo aqui. Então, o capítulo 30 do livro de Gênesis, aí você pode ler com calma na sua casa, do verso 25 ao verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei. Pois tu sabes quanto é de que maneira te servi. Verso 27. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Apenas o verso 27, a parte B, preste atenção nessa última expressão. Labão era um homem, ele disse para Jacó assim, olha, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E é sobre isso que eu gostaria de fazer essa reflexão, mas antes de iniciar eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar e acalmar o seu coração nesse momento e que você permita que o Espírito Santo fale com você de alguma forma através dessa mensagem. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero fazer uma breve oração e pedir ao Senhor para que o Senhor nos conduza. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, Pai, não só me alimentando da Tua palavra, mas também tendo a oportunidade de compartilhar com diversas pessoas, ó Deus, a palavra do Senhor. Deus, que mais uma vez haja luz do Senhor sobre essa palavra, haja uma iluminação do Senhor para que nós possamos compreender a sua vontade e que essa palavra ache uma morada dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto, e agora eu quero fazer uma reflexão mais objetiva junto com você com relação a esse texto vai falar sobre a história de um homem chamado Jacó. E eu vou não ler todos os textos, mas quero apenas fazer algumas citações, então depois você pode ler com calma esse texto.
Mas a Bíblia vai falar sobre Jacó. Quem era Jacó? Aqui neste canal, Muito de Cristo, já existe uma leitura bíblica do Evangelho de Mateus. Breve a gente vai ter aqui outras leituras bíblicas onde eu apenas leio o texto. Mas o texto de Mateus, depois você pode até procurar esse vídeo aqui no canal, no livro de Mateus, no capítulo 1, vai falar sobre a genealogia. E ali você vai encontrar a pessoa de Jacó nessa genealogia, na genealogia de Jesus, né? Onde fala sobre a descendência de Jesus. Mas sendo um pouco mais objetivo, Jacó era um dos filhos de Isaac, que era filho de Abraão. Então Jacó era neto de Abraão, né? Que foi um grande homem aí de representação para o povo de Israel, para o povo judeu. E quando nós olhamos para a pessoa de Jacó, o texto vai nos dizer, a partir do capítulo 28, sobre a saída de Jacó da casa do seu pai, de Isaac, em direção a uma terra chamada Padã Arã. Então, Jacó ele saiu da casa do seu pai, Isaac, e vai para a casa dos seus parentes em Padã Arã, na casa de um dos parentes da sua mãe, que era Labão. Era o texto, esse homem que nós lemos no capítulo 30. No capítulo 29, a Bíblia vai falar que, aqui eu estou tentando dar um salto na história, porque eu quero me deter apenas em um ponto específico. No capítulo 29, vai falar que Jacó ele se encontra com uma das filhas de Labão, chamada Raquel, que veio a se tornar a sua esposa. Então, naquela época, era um costume muito comum no meio do povo judeu ali, eles casavam entre si, dentro da sua descendência, onde tinham os seus parentes. Então, Jacó, ele foi para a casa do seu tio, que era parente da sua mãe, irmão da sua mãe, e ele então se casa com uma das filhas de Labão, né? Ele se casou ali, então ele teve um encontro com Raquel no capítulo 29, e Raquel veio a se tornar uma das esposas de Jacó. No verso 14 do capítulo 29, a Bíblia vai falar que Jacó, quando ele encontra com Labão, ele praticamente assume Jacó, diz assim o verso 14 do capítulo 29, disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Então, Labão, ele recebe Jacó na sua casa e apadrinha Jacó ali na sua casa, porque ele entende que ele fazia parte dos seus familiares, do seu ciclo familiar. Já nesse momento em diante, Jacó começa a trabalhar na casa de Labão. E quando ele começa a trabalhar, porque Jacó disse, olha, já que você está me recebendo, eu não vou ficar aqui de graça, né? Eu não vou ficar aqui morando de graça na sua casa, eu vou trabalhar para você. E Labão diz para ele, olha, então coloca o preço do trabalho para você trabalhar para mim. E Labão, então, faz um acordo junto com Jacó, onde Jacó trabalhou durante um período de 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel, uma das filhas de Labão, a filha mais nova de Labão. E Jacó, então, ele trabalhou 7 anos e quando ele foi receber a sua esposa, Labão, então, faz algo. Ele entrega a sua filha mais velha. Ao invés de entregar a sua filha Raquel, ele entrega Lia, que era a filha mais velha. Quando Jacó percebe aquilo, ele ficou muito triste. Ele disse, olha, eu trabalhei durante todos esses anos por causa da Raquel. O meu amor, o meu coração é da Raquel. E aí Labão disse para ele, olha, eu não posso deixar você casar com a minha filha mais nova, sendo que eu tenho a minha filha mais velha aqui. Isso vai contra os costumes. Em outras palavras, é como se fosse assim. E aí, naquele momento, Labão disse para ele, olha, faz assim, trabalha mais 7 anos e eu então te entrego a minha filha mais nova, Raquel. E ali, naquele momento, Jacó então serve por mais 7 anos, trabalhando ali para o serviço de Labão, e foram 14 anos servindo a Labão ali na sua terra. Durante esse período, nós observamos a partir do capítulo 30 que Jacó ele se enriqueceu trabalhando com Labão, porque ele trabalhou 7 anos por uma esposa, depois 7 anos por outra esposa, e aí a Bíblia vai nos dizer, até no decorrer do capítulo 31, que ele trabalhou durante mais 6 anos para que ele pudesse adquirir a sua fortuna. Labão fez um acordo com ele e ele ali trabalhou para que ele pudesse ter as suas posses, a sua riqueza. E Jacó, ele se enriqueceu
de uma forma muito grande, muito estrondosa ali na terra de Labão. E o que acontece é que o texto que nós lemos no finalzinho, né, o texto que nós lemos ali no capítulo 30, verso 25, 26 e o 27, o nosso texto inicial, diz que Jacó, em um certo momento, o que Jacó faz? Jacó disse assim, olha, permita que eu, agora que eu já tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, tenho a minha riqueza, permita que eu volte para os meus familiares. Jacó queria então agora sair da terra de Labão, porque ele já era grande e ele queria tocar a sua vida, né? Em outras palavras, ele queria seguir caminhada. E Labão então naquele momento disse assim no verso 27, foi o texto que eu falei para você prestar atenção, ele disse assim, olha, achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Labão disse para ele assim, olha, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão naquele momento estava dizendo assim, olha, eu estou hoje bem, eu estou usufruindo do melhor, eu estou gozando do melhor, eu estou aqui crescendo por amor que Deus tem a você. Naquele momento, o que nós vemos através da declaração de Labão, nós vimos uma declaração explícita de que tudo aquilo que Labão tinha conquistado, o teu crescimento, ele veio proveniente de quê? Da mão de Deus que estava sobre a vida de Jacó e automaticamente a bênção que estava sobre Jacó, ela transbordou sobre Labão, sobre a sua família, sobre a sua terra, sobre a sua parentela. O que eu quero chamar a sua atenção com relação a isso? Jacó, ele é conhecido por diversas coisas, em uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, sobre o caráter, sobre a postura, sobre coisas que Jacó fez na sua vida. Mas independente de como Jacó era conhecido, uma das coisas que marcou a vida de Jacó foi o temor que Jacó tinha para com Deus. No capítulo 28, a Bíblia vai falar que Jacó teve uma experiência tão tremenda, tão especial com Deus em um determinado momento. Se você ficou curioso, leia lá no capítulo 28, verso 20 ao verso 21, vai falar de uma experiência que Jacó teve com Deus. E essa experiência foi tão forte na vida de Jacó, que Jacó fez uma aliança com Deus. E olha, preste atenção numa coisa, Deus não se esquece de quem faz aliança com ele. Jacó fez um compromisso, um pacto, uma aliança com Deus. E isso impactou de forma tão poderosa a vida de Jacó, que por este motivo, essa declaração foi dada por Labão. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Jacó, ele transmitiu isso para os seus filhos. Jacó teve filhos e quando nós continuamos a leitura do texto de Gênesis, lá no capítulo 39, nós vamos ver que algo semelhante acontece com um dos filhos de Jacó, que é José. Jacó, ele teve alguns filhos e um dos seus filhos, José, ele vivenciou, ele experimentou algo idêntico ao do teu pai. Ele estava na casa de um dos servos de Faraó, que era chamado Potifar, e quando ele estava ali na casa, Potifar entregou tudo nas mãos dele e disse assim, olha, eu tô vendo quanto eu tô sendo abençoado por você, José, porque Deus está te abençoando e é por isso que eu tô próspero. Então, esse princípio de temor que Jacó trouxe para a sua vida e transmitiu para os seus filhos, foi sem sombra de dúvida algo que marcou na vida de Jacó. Jacó era um homem que tinha um temor tremendo para com a pessoa do Senhor. E, consequentemente, Jacó foi um homem que influenciou por onde ele passou. Ele influenciou a vida de Labão, a família, as posses, a terra, as riquezas de Labão, de tal forma que Labão fez essa declaração. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por sua causa, Jacó. Essa foi a declaração. Nós temos algo muito interessante sobre isso. Em Mateus, no capítulo 5, o verso 13, e agora eu vou ler numa outra tradução, Mateus no capítulo 5, verso 13 e o verso 14, diz assim, olha, Jesus, quando estava dando uma palavra para os discípulos, Jesus diz assim, olha, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. E Jesus continua ensinando os discípulos. Jesus diz assim, olha, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Quando Jesus falou sobre isso, Jesus estava ensinando para os discípulos a importância de que os discípulos precisavam ser luz e precisavam ser sal. A luz serve para, no meio das trevas, trazer claridade, iluminar o espaço, trazer vida para as trevas. O sal serve para salgar, para temperar. Se você comer uma comida sem sal, é uma comida sem graça, não é? Jesus estava dizendo assim, olha, vocês precisam ser o sal dessa terra, vocês precisam temperar essa terra, ou seja, vocês precisam influenciar essa terra. Jesus disse assim, olha, vocês precisam ser a luz desse mundo, ou seja, aonde tem trevas, vocês precisam trazer luz. Jesus ensinou isso para os discípulos. E quando nós olhamos para a história, nós temos diversos exemplos onde o Senhor mostra para nós a importância que tem de que nós precisamos não ser influenciado, mas influenciar, trazendo a essência de Cristo para o mundo, para as pessoas, né? Quando nós olhamos para isso, nós lembramos de Deuteronômio no capítulo 28. É um livro também da Bíblia. Deuteronômio no capítulo 28, verso 8, o Senhor disse assim, olha, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Sabe, meu querido, tudo aquilo que você colocar a sua mão, precisa vir a bênção de Deus. É como se o perfume do Senhor fosse transmitido através da sua vida para as outras pessoas. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Por isso Labão fez essa declaração para Jacó. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, Jacó. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Como que tem sido a sua conduta diante das pessoas? Existe uma história, e eu quero apenas citar para não me delongar aqui, a história de um homem chamado Samuel, um dos profetas. Samuel, ele exercia um trabalho, tá lá no livro de Samuel, Samuel no capítulo 1, vai falar que Samuel estava na casa de um dos sacerdotes chamado Eli, servindo ali como vamos dizer assim, um aprendiz de sacerdote. Mas Eli, que era o sacerdote, tinha 2 filhos. E esses 2 filhos faziam tudo que era de errado. E Eli tentou chamar a atenção dos seus filhos porque eles estavam fazendo coisas que estavam entristecendo o coração do Senhor, estavam dando um testemunho errado, tendo um comportamento, tendo atitudes erradas. E a Bíblia diz que naquele período a voz do Senhor estava escassa, o Senhor quase não estava falando com o sacerdote naquele período. E Samuel era apenas uma criança, um aprendiz de sacerdote. Mas a Bíblia diz lá no livro de Samuel que em um determinado momento o Senhor, ele chama Samuel ali, quando Samuel está junto de Eli, e o Senhor começa a usar a pessoa de Samuel, ou seja, começa a usar Samuel como um instrumento, aquele que era um aprendiz de sacerdote, como um instrumento para poder levar a mensagem do Senhor para o povo de Israel. Ou seja, o próprio sacerdote, que era Eli, devido ao erro, às falhas dos seus filhos que estavam fazendo práticas, cometendo coisas que eram erradas, Deus deixou de trazer a sua voz para Eli e para os filhos de Eli, que estavam ali servindo ao sacerdote, e Deus começou a usar um aprendiz que era Samuel, para que Samuel pudesse ser um instrumento do Senhor para o povo de Israel. Deus deseja que eu e você sejamos influenciadores nessa terra. Então eu pergunto para você, como tem sido a sua conduta? Eu perguntei isso para mim, Daniel, como tem sido a sua conduta diante das pessoas? Na minha casa, e aí eu pergunto para você, na sua casa, como tem sido a sua conduta, como é que tem sido o seu caráter, o seu comportamento com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua noiva, namorada, namorado, com os seus pais, como tem sido o seu comportamento com os seus pais, como tem sido o seu comportamento com seus filhos, com seus irmãos, ou no seu trabalho, como tem sido o seu comportamento com as pessoas que estão acima de você, os seus superiores, o dono da empresa onde você trabalha, com os seus colegas de trabalho, ou se você é um estudante, na sua escola, como tem sido o seu comportamento na sua escola? O que as pessoas têm dito sobre você? Qual a representação que você tem deixado para as pessoas? Se você partisse hoje dessa terra, se, sabe, você hoje sumisse, deixasse de existir nessa terra, qual a representação que isso iria fazer para as pessoas?
Então eu quero terminar essa reflexão dizendo para você: Deus me chamou e chamou você para que nós pudéssemos influenciar as pessoas. O Senhor nos chamou e Jesus ensinou isso para os discípulos, que nós precisamos ser luz nessa terra e precisamos ser sal nessa terra. Tome as rédeas da sua vida, deixe de ser influenciado pelas pessoas e passe a ser um influenciador, fazendo aquilo que Deus espera de mim e de você. Seja luz na sua casa, seja luz com seus filhos, seja luz no seu trabalho. Se as pessoas fazem tudo errado, faça você o certo. Na sua escola, se os seus colegas têm um comportamento errado, faça você o comportamento certo. Seja você luz ali. Tenha certeza que com o seu comportamento, com a sua conduta, segundo aquilo que Deus espera, quando você buscar fazer aquilo que Deus espera na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, Deus vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Não só você, mas Deus vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas vão dizer, assim como Labão disse para Jacó, as pessoas vão dizer para você: olha, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Alguém já disse para você assim: não é tão bom ficar perto de você, você tem uma palavra tão boa, quando eu tô perto de você eu fico em paz, quando você tá junto as coisas dão certo, as coisas acontecem, para você não tem problema, para você não tem tempo ruim. As pessoas já disseram isso para você? Se não, eu quero dizer para você: experimente buscar aquilo que vem de Deus, o melhor de Deus para a sua vida. Peça isso para Ele, para que você seja luz, para que você seja sal aonde você passar. E as pessoas vão começar a dizer isso para você: olha, eu tenho experimentado que o Senhor está me abençoando por amor a você. Eu deixo essa mensagem, essa palavra para o seu coração nesse momento. Desejo que você seja muito abençoado, você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.